A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, nesse tempo diferente que a gente está vivenciando, que a gente está vivendo. É mais um tempo de EBD online, em que a gente também está aprendendo a, como igreja, caminhar juntos de uma forma diferente, a aumentar a nossa fé, a exercitar a nossa maneira de ver o mundo e de ver a forma como Deus age. Mas como eu tenho já falado há algum tempo, apesar de toda a dor, das notícias dolorosas que a gente tem visto e ouvido, é um tempo também de refrigério por saber que Deus continua sendo Deus, que vidas, apesar de passarem nessa travessia, continuam sendo curadas e tratadas. Eu quero tratar com você hoje, nesse domingo, falar com você a respeito de sonhos. Nada talvez mais impactante do que o que a gente vivencia nesse tempo. A gente já está praticamente no mês de junho e muitos sonhos foram lançados fora, muitos sonhos foram deixados de lado ou simplesmente estão sendo esquecidos, amortecidos em função de tudo isso que passou. Há pessoas que também estão com sonhos amortecidos há mais tempo do que essa pandemia. E essa palavra que eu quero trazer para você nesse tempinho é uma palavra exatamente para isso, da gente ver onde é que a gente deixou os nossos sonhos e que a gente não pode paralisar, mas que a gente precisa prosseguir e seguir. Como a gente tinha falado na nossa aula de EBD, em algumas situações a gente iria sempre utilizar a Bíblia viva. E para esse texto que eu escolhi, 1 Samuel 1, eu escolhi fazer a leitura para vocês na Bíblia viva. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim. Eucana morava em Ramataim Zofim, na região das montanhas de Efraim. E Eucana era filho de Gerorão. Gerorão era filho de Eliú, Eliú era filho de Tou, Tou era filho de Efraimita, Zufi. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana e suas famílias faziam uma viagem até o tabernáculo em Siló, a fim de adorar o Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele comemorava o acontecimento feliz, dando presentes a Penina. Além disso, dava presentes também aos filhos dela. Embora ele amasse muito a Ana, ele só podia dar a ela um presente porque o Senhor fez com que Ana não tivesse filhos. Acontece que Penina piorava a situação porque fazia muita coisa para deixar Ana irritada, pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló. Por isso Ana chorava muito e não tinha nem vontade de comer. O que está acontecendo com você, Ana? Perguntou o marido. Por que não come? Por que você fica tão triste pelo fato de não ter filhos? Ter a mim como marido não é melhor do que ter 10 filhos? Certo dia após a refeição da tarde, quando ainda estava em Siló, Ana foi ao tabernáculo e o sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo uma profunda angústia e chorava amargamente enquanto fazia sua oração ao Senhor. E Ana fez esse voto: Senhor dos céus, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então eu darei esse filho de volta ao Senhor, e ele será seu por todos os dias da sua vida, e os seus cabelos nunca serão cortados. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração. Porém, ele não ouvia som algum. Então ele pensou que Ana estivesse embriagada. E aí ele falou: Era preciso vir aqui embriagada? Perguntou Eli. Afasta-se desse vício. Ana respondeu: Por favor, Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou muito triste, isso sim, e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Por favor, não pense que sou apenas uma mulher embriagada.
oro assim por sofrer grande preocupação e aflição. Nesse caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda o que você pede, seja lá o que for. Ó Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Voltou feliz e começou a se alimentar de novo, e a tristeza desapareceu do seu rosto. A família inteira se levantou bem cedinho na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar o Senhor uma vez mais. Depois voltaram para casa em Ramá. E quando Eucana deitou-se com Ana, o Senhor se lembrou dela. E passado o devido tempo, ela teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, que significa pedido a Deus, porque conforme ela disse, eu pedi ao Senhor. E no ano seguinte, Eucana, Penina e os filhos dela fizeram uma viagem anual ao tabernáculo, desta vez sem a companhia de Ana, pois ela disse ao marido, vamos esperar até que o menino esteja desmamado, e então eu o levarei ao tabernáculo e o deixarei lá para sempre. Está bem, faça como achar melhor. Concordou Eucana, seja feita a vontade do Senhor. E assim ela ficou em casa até que o menino desmamou. Então, apesar do menino ser ainda muito pequeno, ela o levou ao tabernáculo em Siló, levou também um novilho de 3 anos para o sacrifício, uns 30 e poucos litros de farinha e um pouco de vinho. E depois do sacrifício levaram o menino a Eli. Senhor, lembra-se de mim? Perguntou Ana ao sacerdote Eli. Sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez orando ao Senhor. Eu pedi ao Senhor que me desse esse filho, e ele atendeu ao meu pedido. Agora eu trago como se o estivesse devolvendo ao Senhor, por todos os dias em que ele viver. Assim ela deixou o menino ali no tabernáculo para servir ao Senhor. Que o Senhor continue a abençoar a sua palavra. Há algumas coisas interessantes nesse texto. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que o tipo de oração que a gente faz não pode ser um tipo de oração que decreta ordens ou coisas a Deus. Eu determino, eu decreto, eu ordeno. A gente acaba sendo a criatura tomando o espaço do Criador. A criatura sendo maior do Criador. E essa não é a vontade de Deus. Deus não é um fantoche nas nossas mãos e nem das nossas orações. A verdade é que Deus Ele é quem faz todas as coisas do jeito dele, do estilo dele, da forma dele. Ele é o que dá vida, ele é o que tira, é o que dá a vitória. É Deus que é o Senhor da história e que é o dono da história. Então, quando a gente ora ou ouve falar dessas orações de decreto, de que determina, de que ordena, a gente fica a imaginar quão maluco é quem tem esse tipo de pensamento ou esse tipo de situação. Ana tinha um sonho, e o sonho dela de ter um filho, ela colocou diante do Senhor. E Deus responde para ela que muito antes de Ana ter um sonho, ele dizia, eu posso atender o seu desejo, eu posso realizar o seu sonho, mas eu também posso realizar o meu sonho através da sua vida, na sua vida. E foi o que ela fez, e foi o que o Senhor fez. Ana, atribulada numa sociedade imensamente machista como aquela em que a mulher precisava gerar filhos, sofria, angustiada por não ter esse filho. E esse era o grande sonho, o grande desejo dela. Mas como eu falei aqui, Deus é aquele capaz e tem o controle de todas as coisas. E ele controlou essa situação para que, através do sonho de Ana, os sonhos dele ou as situações que ele planejava para aquela sociedade, para aquele mundo, pudesse se concretizar também. Porque Deus é soberano. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que quando Deus faz, não há ninguém ou nada ou nenhuma coisa que possa impedir. Não há barreiras que não possam ser superadas. Não há obstáculos que pareçam serem naturais ou racionais que não possam ser ultrapassados ou suplantados pelo poder do Senhor. Humanamente falando, biologicamente falando, Ana era uma mulher estéril que não poderia gerar filhos, mas ela confiava e depositou diante do Deus de Israel
angústia e a amargura que ela sentia por não poder gerar criança. O sonho dela era poder ter um filho. O sonho dela, como de qualquer mulher daquela época, era ter realizado esse desejo. E por muito tempo, talvez esse desejo era minado, era massacrado durante todo o tempo. Porque há ao redor assassinos de sonhos que muitas vezes acabam sabotando, acabam tirando do nosso coração a alegria, tirando do nosso coração o fervor, tirando do nosso coração o desejo e a vontade e o acreditar que a gente pode conseguir aquilo que a gente tanto sonha, mesmo que aparentemente possa parecer difícil. A gente tem alguns assassinos de sonhos e a gente vai utilizar os personagens desse texto para descrever exatamente esses assassinos que, como lá, acabam de alguma forma afetando a nossa vida. O primeiro assassino de sonho, correlacionando com esse texto, é Penina. Penina era alguém que estava próxima a Ana, que convivia com ela, porque ela fazia parte da família de Elcana, sabia das necessidades de Ana, das fragilidades, talvez compartilhasse de alguma forma alguns segredos, algumas situações, até por ser mulher. E Penina não conseguia ter empatia por Ana, ou não conseguia ter benevolência por ela. E ao invés de animá-la, ou ao invés de confortá-la pela situação desconfortável que Ana passava, Penina tinha capacidade de ser pouco espiritual e, usando um termo mais comum, de azucrinar a vida de Ana. E está lá mostrando, tentando dizer o tempo todo, você não consegue, você é incapaz, você não pode conseguir, você não vai alcançar. Trazendo para a nossa realidade quantas pessoas a gente conhece que fazem parte do nosso círculo de amizades. Pessoas que estão próximas de nós e que, de alguma maneira, de alguma forma, ainda que não sejam como Penina, ainda que não sejam tão maledicentes como ela, mas que acabam sempre gerando no nosso coração um sentimento de desânimo, um sentimento de derrota, um sentimento de desalento. Há pessoas que têm uma enorme capacidade de procrastinar. É uma palavra feia, mas que tem muito sentido. Às vezes você vem com toda a animação para fazer alguma coisa, Deus vai lá, toca no teu coração para você fazer alguma coisa, eu vou agitar, eu vou fazer aquilo, e aí chega alguém e diz assim para você, alguém que está próximo a você, não faz agora não, deixa para fazer isso depois, dá mais um tempo, agora não está em condição boa não, deixa para fazer mais para frente. E aí talvez se você for perguntar para essa pessoa, por que eu tenho que deixar mais para frente? Agora não precisa fazer. Nem ela saberia responder. Mas é porque tem um espírito já tão impregnado de procrastinar, de adiar as situações, de não resolver situações no momento, no calor da situação, e que acaba vivenciando isso no seu dia a dia e acaba contaminando os outros que estão ao redor. Há pessoas que têm esse espírito de Penina, esse espírito de tirarem toda a alegria, ou de sugarem toda a alegria, todo o ânimo, toda a disposição e, ao mesmo tempo, de serem críticas demais, de apontarem defeitos, de exigirem uma perfeição do outro que elas efetivamente não têm. E aí, essas pessoas, essas Peninas, são como assassinos de sonhos. Porque muitas vezes a gente tem projetos e planos que, num primeiro momento, são só sonhos, mas que podem se tornar concretos, mas que acabam sendo mortos no nascedouro pela procrastinação, acabam sendo mortos no nascedouro pela amargura daquela pessoa que está ali, que não quer tentar, mas que também não quer que o outro tente, sob risco do outro alcançar alguma coisa e ser feliz, e aí acaba sendo um assassino de sonho, ou assassina de sonho, impedindo você de avançar, impedindo você de prosseguir. O segundo assassino de sonho que a gente tem nesse texto é o sacerdote Eli. Ana vai até ao templo para orar, para derramar o seu coração diante do Senhor,
de toda a angústia que ela vivenciava, de todo o problema que ela passava. E aquele sacerdote, ao vê-la, a primeira reação que tem com ela é de julgá-la, mas não de acolhê-la. E aí o julgamento dele é quando ele vê aquela mulher amargurada, não vê som na boca e os lábios só se mexer. Não, essa mulher está embriagada, essa mulher está bêbada. E julga essa mulher ao invés de trazer uma palavra de ânimo, de alento. Julga essa mulher no nascedouro e mata qualquer possibilidade, ou vai tentar matar qualquer possibilidade de que essa mulher expresse toda a sua angústia, toda a sua necessidade, porque ela passava ali. Trazendo para a nossa realidade hoje. Isso muitas vezes tem a ver dentro da igreja, muitas vezes com projetos e sonhos que nascem no nosso coração, mas que há pessoas, muitas vezes há lideranças ou há pessoas que estão próximas de nós caminhando, que impedem que esse projeto se apresente, que esse projeto que simplesmente está no nascedouro, que está sendo gestado, que está sendo formado, ele seja ampliado. E aí, muitas vezes, até numa intenção boa, acaba sendo gerada uma situação de crítica, ou quando não é visto de uma forma completa, e esse projeto acaba morrendo. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que chegam com todo o gás, com todo o ânimo para trabalhar na obra, e aí você vê que há pessoas que têm ao redor que estão ali dizendo: olha, Ana, você vai tentar fazer esse projeto? Vai tentar agir desse jeito? Ah, mas não vale a pena. Ah, mas vamos tentar aplicar esse projeto aqui para tentar atingir o maior número de pessoas? Ah, fulano já tentou e não conseguiu. Ah, eu acho que você está sendo autoconfiante demais. E aí você começa a julgar ou a prejulgar antes mesmo de conhecer qualquer situação, antes mesmo de conhecer a realidade do que se apresenta ou do projeto que se apresenta, e aquela situação acaba se perdendo no meio do nascedouro. Ana não perdeu tempo com isso ou não se deixou amortecer, se abater por isso, mas ela reivindica e ela chega para Eli exatamente para dizer para ele: olha, eu não estou embriagada, mas é um coração amargurado, sofrido, de alguém que talvez já não tenha nem mais lágrimas para verter, para derramar, que está aqui diante do Senhor colocando a sua necessidade. E Ana expressa para ele e Eli fala para lá, então, que Deus conceda aquilo que você quer. O terceiro assassino de sonho que a gente tem nesse texto é o marido de Ana, Eucana. Eucana está lá todo pimpão, é o cara bonzão, e ele chega para Ana e fala assim: mas para que você precisa de filho? Se você tem a mim, eu sou o cara, não precisa de filho, eu sou suficiente para você. E aí, transportando aí do marido de Ana, de Eucana, para a nossa realidade, isso muitas vezes acontece dentro do nosso lar. Tem muita gente que está nos levando ao conformismo, a gente se conformar com as pequenas situações, com as pequenas coisas que acontecem no dia a dia, a gente dizer: não, é assim mesmo, é dessa forma, não adianta, não vai dar murro em ponta de faca, não vai querer modificar, continua dessa forma, continua dessa maneira. São pessoas que estão junto com nós, que muitas vezes partilham da mesma fé que nós, que estão próximas, caminhando junto conosco, mas que muitas vezes não creem ou não acreditam nos milagres, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode realizar. Eu falei no início, citei aqui, que esse texto mostra para a gente de que essa ideia da oração de decreto, do que eu ordeno, eu determino, isso é completamente furado. Mas isso não impede, em qualquer situação, que eu coloque diante de Deus as minhas necessidades, que eu coloque diante dele os meus sonhos e os meus projetos. E aí, de Deus eu só vou ter pelo menos 3 respostas: não, ainda não, ou um sim. Só essas 3 respostas que eu vou poder ter de Deus.
E eu preciso colocar diante dele essa necessidade. Ser como Ana e expressar diante de Deus com um coração puro e com um coração sincero disso, e não me conformar com essa situação. Não me conformar no sentido não de querer expressamente aquilo da forma como eu desejo, porque Deus conhece o meu coração e o seu coração, e Deus sabe o que é melhor para mim. Eu sei os pensamentos que tenho para vocês, são pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. E quando Deus coloca ou tem esse pensamento para nós, Ele vai querer sempre o melhor. Ele vai desejar sempre o melhor para as nossas vidas. E a gente não pode ficar preso ao conformismo ou à racionalidade. Deus operou milagres no passado, continua operando milagres hoje, conforme a sua vontade, conforme a sua soberania. Ah, pastor, mas há orações que a gente ora, às vezes pela saúde de alguém, e a pessoa não cura. Soberania de Deus, vontade de Deus. Mas a gente tem que entender que dentro de todo esse propósito, dentro de toda essa situação, há sempre algo pedagógico de Deus para nós, algum aprendizado. É como a gente tem dito agora nesse tempo de pandemia, a gente tem aprendido a estar mais juntos em família. A gente tem aprendido a buscar mais a presença do Senhor no meio de tantas notícias ruins. E da mesma forma como a gente reaprende a viver, a gente precisa não se conformar ou não paralisar. Se Ana fosse simplesmente pensar pelo aspecto natural, biológico, e pelo que Eucana falava, ela simplesmente ia desistir. Mas ela cria e confiava num Deus poderoso que poderia e mudou o quadro da vida dela e de transformou. O quarto assassino de sonho que a gente pega é o desânimo. Dentro da casa tinha uma mulher que azucrinava, tinha um marido que se achava suficientemente para ela, para Ana. Havia um sacerdote que estava pouco se preocupando com essa situação, mas que julgava antes. E aí muitas vezes o desânimo vem e tomaria conta no caso de Ana, depois de um quadro apresentado como esse. E muitas vezes esse quadro tem se apresentado na vida de pessoas, talvez na sua vida também, de você ver pessoas presas à procrastinação, de pessoas que são conformadas, de pessoas que trazem palavras ao invés de empurrarem você para frente, que acabam te travando, parando, impedindo você de sonhar. Lute pelos seus sonhos, continue a buscar a presença do Senhor, continue a lançar diante dele toda a sua necessidade e a não paralisar, a prosseguir, a seguir em frente. Ana entendeu esse propósito que só Deus era capaz de mudar e modificar o quadro. Só Deus é capaz de mudar e transformar o nosso coração. A gente vive num tempo, numa época em que as pessoas tentam se... É uma palavra que eu detesto, mas que é uma palavra da moda, essa palavra de empoderar, ou essa palavra de que você tem que se vitimizar. Eu não consegui isso porque eu sou dessa forma. Eu não consegui isso porque eu sou dessa maneira. Você não tem que estar preso aos valores ou ao conceito que as pessoas fazem. Mas o conceito que você deve se preocupar é o conceito que o Senhor Jesus olha e vê em você. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é especial para Deus. E não há situação, não há histórico, pregresso, passado, que vai impedir que o amor de Deus alcance você. O amor de Deus quer inundar e vai inundar o seu coração. Deus quer mudar a sua sorte e Deus quer fazer com que novamente sonhos, com que projetos, com que planos que você tinha e que talvez estejam amortecidos em função desses assassinos que eu citei aqui no texto, correlacionando com os dias de hoje. Que esses assassinos sejam limados e deixados de lado e que você volte a olhar para ele, a ouvir a voz dele e a buscar a voz do Senhor. Aprendemos e a gente precisa entender que essa presença ou esse cuidado do Senhor
precisam estar presentes na nossa vida a cada dia ou a cada momento. Não enterre os seus sonhos, mas continue a perseverar, continue a buscar a presença do Senhor, continue a lançar diante dele a todo momento as suas necessidades. Deixe Jesus fazer parte dos seus sonhos. Ana poderia ficar amargurada, Ana poderia ter questionado e ter falado que outras pessoas tinham levado a essa situação, poderia ter culpado os pais pela condição biológica dela, mas Ana preferiu fazer algo diferente. Ana continuou a confiar nos sonhos que ela tinha e ela compartilhou esses sonhos e fez com que Deus fizesse parte dele. Deixe Jesus fazer parte dos seus sonhos. Deixe com que Jesus caminhe junto com você. Nunca desista dos seus sonhos, por mais absurdos que possam parecer. Machado de Assis costuma falar que sonhos podem não se tornar realidades, mas realidades existem a partir de sonhos. Continue a sonhar, não pare de sonhar. Se você deixou o seu sonho amortecido, se você deixou o seu sonho paralisado em algum tempo, se ouviu palavras dizendo que você não pode, que você não é capaz, de que você tem que desistir, de que isso não vale a pena, coloque diante do Senhor. Abra o seu coração como Ana abriu e coloque diante dele a sua necessidade. Vamos orar nesse tempo, pedindo ao Senhor que Ele continue colocando nos nossos corações uma disposição e um ânimo como o de Ana, para que a gente possa não paralisar no meio de palavras negativas, para que a gente não paralise no meio de pessoas procrastinadoras, que a gente não paralise no meio de pessoas conformistas, mas que a gente seja pessoas inconformadas, no desejo de buscar a presença do Senhor, de amar ao Senhor e de fazer com que a graça e a misericórdia dele se inundem sobre a nossa vida de tal forma que contaminem de forma positiva, que o contaminar outras pessoas ao nosso redor. Que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus através das nossas vidas. Que o sonho de Deus possa se concretizar através de nós. Que aquilo que nós almejamos e desejamos possa ser para a honra e para a glória do Senhor. Pai, te louvamos e te agradecemos por esse tempo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que concretiza nas nossas vidas maravilhas todos os dias, todas as manhãs, em todo o tempo. Eu te peço e coloco nesse tempo, Senhor, os meus irmãos que estão vendo essa reflexão, talvez muitos deles com sonhos, com projetos que foram lançados fora, que foram gerados num primeiro momento com tanta alegria, com tanta expectativa, e por alguma razão ou por algum meio foram abortados, foram esquecidos, foram lançados fora. Mas no nome de Jesus eu venho colocar e te pedir, Senhor, que o Senhor venha reaquecer o coração dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor venha trazer novamente o ânimo e a disposição, que o Senhor venha trazer novamente a expectativa, que o Senhor venha trazer novamente a alegria, que o Senhor venha trazer novamente a confiança e a fé, para que eles voltem a lutar pelos seus sonhos, que eles voltem a sonhar, que eles não venham a desistir, que eles não venham a enterrar os seus sonhos, mas que eles venham a confiar e a descansar no Senhor, porque do Senhor sempre vem o melhor. É no Senhor que nós confiamos, é no Senhor em quem nós acreditamos. Então, Senhor, que o Senhor possa trazer paz ao coração dos meus irmãos, que o Senhor possa trazer a alegria necessária e a disposição necessária, a perseverança necessária para que eles possam prosseguir, esperando uma das três respostas do Senhor: sim, não ou ainda não. E mesmo que seja não ou ainda não, que eles continuem com o coração grato, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue a nos fortalecer e a nos guardar. É a oração que te fazemos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa continuar com você nesse domingo,
Que o Senhor possa continuar com você durante essa semana e que os sonhos que você talvez deixou de lado, talvez aquilo que você planejou no início desse ano, na virada do ano, talvez planos e sonhos que você lançou lá atrás e que você deixou de lado e guardou no seu coração palavras que eram negativas, que você possa lançar de lado essas palavras negativas e olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé e dizer: eu creio, eu posso, porque o Senhor é comigo a cada dia. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que você tenha uma semana vitoriosa na presença do Senhor.